Senhor nos deu hoje como palavra para compartilhar com você sobre o tema a direção do Espírito. E quando falamos a direção do Espírito, nós estamos falando do Espírito Santo. Amém? Então diz assim a palavra: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Podem sentar. Qual a conclusão que nós conseguimos chegar sem olhar contexto, nem avaliar maior profundidade desse versículo que é tão claro no que diz respeito ao que Deus está falando conosco? Simples. Aquele que é nascido de Deus, nascido do Espírito Santo, ele não dirige mais a sua vida. Ele abriu mão de si para que o diretor, o Espírito Santo, viesse a direcionar, viesse a dar a palavra final. Por que eu digo palavra final? Porque nós podemos fazer planos. Inclusive a palavra de Deus, o grande sábio Salomão diz que ao homem compete os planos, mas Deus a aprovação deles. Não é? Então, o que acontece? Nós temos a oportunidade, Deus nos deu as condições para planejarmos. E como primeiro destaque dessa palavra, eu digo a você: planejamento é necessário, mas a direção do Espírito é indispensável. Vamos falar mais uma vez essa frase aqui comigo? Vamos lá? Planejamento é necessário, mas a direção do Espírito é indispensável. Pastor, por que o senhor está falando sobre planejamento, direção do Espírito? Porque nós estamos chegando ao final do ano, e aí começam os planos, e eu já ouvi alguma dezena de pessoas próximas a mim falando assim: ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo outro, ano que vem eu vou, né? E aí são os diversos planos, desde casamento. Já me procuraram para casamento em 2022, aleluia, glória a Deus. Mas não são eles não que vocês estão pensando não. Mas já me procuraram para casamento, esses aí procuraram para, também casar. Mas já faculdade, empresa, empreendedorismo, quanta coisa. Alguns até dizendo assim: olha, esse ano eu até falei que ia fazer, mas agora ano que vem não passa, não é? São planos, e às vezes planos assim bem, vamos dizer, mal elaborados, né? Que é aquela coisa de eu faço, mas não vai ver ainda os recursos, as condições, e aí na hora que chega a realização se frustra. Por isso que nós não podemos ficar somente no fazer planos, nós temos que ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus e a direção do Espírito é indispensável. O texto de João 3,8: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Está dizendo aí que nós podemos muito fazer os nossos planejamentos, mas você precisa entender que você, nós não somos de nós mesmos, nós temos uma gênese espiritual, e a gênese espiritual nos diz que o Senhor é Deus em nossa vida. O Senhor, repita comigo: o Senhor. Perceba essa palavra, Senhor. Isso quer dizer que Ele é nosso dono. Amém? Diga: Ele é nosso dono. Agora levante sua mão bem no alto assim comigo: Ele é meu dono. É isso mesmo? Então diga amém.
Então nós podemos fazer planos, mas na hora de executar nós temos que ouvir a voz de Deus. Sim ou não? E o melhor de tudo, mesmo, agora eu vou dar aqui a receita para você nunca ficar frustrado, nem mesmo planejar e não realizar. É você fazer planos que são os planos de Deus. Mas como é que eu vou descobrir quais são os planos de Deus? E aí tem gente que fala assim, eu não sei nem a vontade de Deus para a minha vida. Querida e querida, a vontade de Deus na sua Bíblia está muito claro na sua vida, está claro na palavra de Deus, na Bíblia. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, nós já sabemos. Esse é o nosso propósito primário. Fazer discípulos. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as pessoas na terra. Essa é a tradução mais simples para entendermos, não é? Discipulando, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E uma coisa fantástica, você não está sozinho. Jesus diz, eis que estou com você todos os dias até a consumação do século. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Aí tem gente que fica querendo saber a vontade de Deus para a vida na igreja. Será que a vontade de Deus na vida, na igreja, é ser um baterista? É ser o responsável pela filmagem? Ser pastor? E acha que ser pastor é um glamour, né? Só quem é sabe quanto que o joelho desgasta, os cabelos caem, né? As madrugadas são longas e por aí vai. Mas há um glamour nesta posição de liderança, nas posições de liderança. Tem gente que acha que a vontade de Deus para a vida dele é exercer alguma liderança. Irmãos, nós não precisamos estar à frente de nada. Quem tem que estar à nossa frente é o Espírito Santo. Eu vou repetir para você. Eu não preciso estar à frente de nada. Quem tem que estar à minha frente é o Espírito Santo. Você concorda com isso? Amém? Então repita comigo. Eu não preciso estar à frente de nada. Quem precisa estar à minha frente é o Espírito Santo. Que frase fantástica. Se nós entendemos isso na nossa vida, queridos, a vontade de Deus vai acontecer, porque Ele vai e nós vamos junto. Nós vamos seguindo as pisaduras de Deus, as pisaduras do Senhor. E aí, à medida que Ele vai, e nós vamos, porque renunciamos a nós mesmos, estamos nele, e Ele em nós, acontece a vontade de Deus na nossa vida. Então a primeira observação que eu faço a você é que a vontade de Deus já está explícita na palavra para você. A segunda é a renúncia do seu eu para que o Senhor, o Espírito Santo, dirija a sua vida. A terceira, e essa também é indispensável, é que você ande nas pisaduras dele. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas fique na sombra do Onipotente, como nós compartilhamos aqui na palavra no último domingo. Pois quem está à sombra do Onipotente tem paz e tem felicidade. Há descanso neles, diz o Salmo 91. Mas, vez ou outra, quando nós estamos sob a direção do Espírito Santo, ocorre conosco, e com alguns principalmente, que ainda não alcançaram a maturidade espiritual, o discernimento, o que eu chamo de ofendidos com a direção divina. São os ofendidinhos. Os ofendidinhos são aqueles que ficam cheios de coisa. Puxa, eu queria isso, agora Deus está fazendo aquilo. Mas eu queria tanto aquilo outro, e aí está acontecendo isso. Por que Deus faz aquilo e não faz aquilo outro? Por que Deus permite que maus vivam e bons morram? Por que Deus dá riqueza àquele ímpio lá e não prosperou a minha vida ainda? São os ofendidinhos com a direção divina. Não estão agradados do que Deus está fazendo. Sempre tem alguma coisa para reclamar. Mas por que eu não prospero e fulano de tal prospera? Por que não aconteceu de eu entrar naquele emprego ainda? A resposta de Deus está demorando demais. Irmãos, isso é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Questionar a autoridade e a direção do Espírito Santo. Em alguns casos, quando alguém entra por esse tipo de questionamento e vão até contra o governo, o domínio do próprio Deus e a direção do Espírito Santo, podem cair no erro da apostasia total,
que é um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra Deus e especialmente contra o Espírito Santo. E Jesus deixou bem claro que não há perdão para isso, é quando aquilo que Deus está fazendo é atribuído a demônios. Aquilo que Deus está realizando é dado de presente como honra a Satanás. Quando Jesus estava expulsando os demônios, estavam curando os enfermos, os escribas, fariseus, os sacerdotes de Israel atribuíram os feitos de Deus em Cristo, porque a palavra de Deus fala que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, do próprio Deus em Cristo, a pessoa do diabo. Ele expulsa os demônios por Beelzebul. Olha só, o Deus em ação, cientes eles estavam cientes que era Deus em ação e atribuíram a obra do Espírito Santo a Satanás. Jesus de imediato disse: todos os pecados são perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não. Deus não admite que a honra dele seja dada a ninguém. Não é? E Jesus até explicou para eles: como que vocês entendem isso? E para a multidão, para que a multidão não caísse ali naquele engodo maligno. Um reino contra si mesmo não subsiste. Se Satanás expulsa os seus próprios demônios, como ele vai vencer? Então nós precisamos entender, queridos, que Deus nos chamou e nos escolheu, e nós estamos na oportunidade ímpar deste momento de viver plenamente o Senhor em nossa vida, abrir mão de nosso ego, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, e ouvir Deus e fazer a sua vontade. Com relação a isso, Deus falou com Abraão: Abraão, permaneça na minha presença e seja perfeito, e eu vou fazer de você uma grande nação. E foi exatamente o que Abraão fez. Ele não se desviou de Deus, mesmo com suas fragilidades, mesmo com a sua fraqueza em dado momento, mas ele permaneceu no Senhor. E é assim que você precisa fazer. Permanecer é a palavra de ordem, perseverança. Então os ofendidinhos com Deus é como Jonas. Eu quero ler com você Jonas capítulo 4, versos 1 a 3, por gentileza, pegue aí sua Bíblia. Olha o que a palavra de Deus diz. Diz aí: esta alteração dos planos, esta alteração dos planos de Deus deixou Jonas extremamente aborrecido, e lamentou-se perante o Senhor assim: era isso exatamente que eu receava que fizesse. Viu, Senhor? Quando me falaste lá no meu país para que viesse aqui, por essa razão, fugi para Tarsis. Eu sabia que era um Deus gracioso e misericordioso, lento, olha como que ele fala de Deus, lento em iraste e cheio de bondade, como se fosse cheio de bondade, se fosse um pecado. Eu sabia que estavas desejoso de renunciar aos teus planos de destruir o povo. Peço-te então que me tires a vida. Preferiria morrer a viver essas circunstâncias. Ofendidinho com Deus, sentado debaixo de uma aboboreira, uma planta que Deus fez nascer sobre ele, e depois o próprio Deus matou a planta para mostrar para ele que ele é Senhor. Ele é ofendidinho, porque o Senhor Deus mudou os planos. Repita comigo: o Senhor, mais forte, o Senhor pode fazer, pode decidir o que Ele quiser. Ele é Senhor. Eu não sou nada. É ou não é verdade? Quem pode, pode, irmãos. Quem não pode, como diz o ditado, faz o quê? Fica quietinho. É Ele quem está à frente, Ele é o Senhor da direção. É Ele quem dirige, é Ele quem governa, é Ele quem diz, é Ele quem faz, é Ele quem desfaz. O Senhor Deus é tão maravilhoso e tão poderoso que a palavra de Deus fala que Ele, inclusive, Ele disse: eu faço bem, crio a terra, eu mato, eu firo, eu dou a vida,
e eu crio o mal. O mal só existe porque o próprio Deus criou. Nós precisamos entender essas coisas, que o nosso Senhor está além de toda a majestade ou potestade, ou poder que possa se apresentar. O império das trevas só existe porque Ele permite. Esse é o Deus que nós servimos. Agora, o pobrezinho do Jonas, frágil como nós, né? Porque nós também questionamos. Um dia desse eu estava atendendo uma pessoa em luto. Sabe o que é uma pessoa em luto? Uma pessoa que acabou de perder um parente. E nessa época então de Covid-19, né? Quanta gente perdendo. Mas fulano era tão bom. Tão bom. Por que Deus levou ele? E aí eu fui orientado pelo Espírito Santo, falando assim, exatamente porque ele era bom. Quanto melhor for uma pessoa, mais prazer tem na morte de Deus, na morte dele, Deus. Porque a Bíblia fala que o Senhor tem prazer na morte do justo. Ah, mas por quê? Porque ele vai recolher para si, vai estar com ele. Deus tem prazer. Aí você vai questionar isso em Deus? Meu irmão, minha irmã, se o Senhor quiser, antes mesmo que nós saiamos desse templo, um de nós vai. Podemos cair aqui, é Ele. É ou não é? Ninguém, diz o apóstolo Paulo, pode acrescentar nada à sua vida. Mas o Jonas estava ofendidinho, porque Deus mudou os planos. Porque ele foi lá pregar a palavra, e Deus então, depois que ele pregou a palavra, e o povo se arrependeu, Deus falou, não, vou mudar tudo. Não vou matar mais ninguém não. Havia algumas motivações pessoais em Jonas, que eu quero esclarecer aqui para você, o profeta. Não é? Quando Deus o chamou para ir para Tarsis, ele sabia que Deus podia mudar os planos, que uma vez o povo arrependendo, o que ele fez? Ele fugiu, pegou uma passagem e foi para um navio, vocês já sabem, foi parar na barriga da baleia. Alguém pode falar assim, mas baleia? Sim, a palavra de Deus fala que é baleia. O próprio Jesus falou, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. É a palavra de Deus. Foi Jesus quem falou. Então, alguém fala, mas é um grande peixe, não diz que é baleia. Jesus falou que é baleia. Se Jesus falou, para mim o que importa é isso. E aí ele ficou lá, não sei que baleia é, porque tem baleia aí grande, né, que cabe com certeza engolir uma pessoa e não digerir. Principalmente, por exemplo, a jubarte pode engolir uma pessoa e não matar. Já é provado cientificamente. E aí ele foi parar lá e depois ainda pior, passou pela questão de ser, não é, regurgitado. Sabe o que é regurgitado? A baleia teve uma indigestão com Jonas. Ele é tão ruim, né? Ele estava tão em pecado, se a baleia continuasse com ele lá no estômago dela, ela iria morrer. Então ela foi e vomitou Jonas. Ela podia ter vomitado em alto mar, ainda foi boazinho com ele, vomitou ele lá perto da praia. É lógico que ele deve ter nadado um bocado, tá? E aí então, ele foi para Nínive. Alguém acha, um dia eu vi uma pessoa pregando, e Jonas foi vomitado nas praias de Nínive. Gente, Nínive não tem praia. Nínive fica muito longe da praia. É muito longe. Eu não sei quantos 1000 quilômetros, mas é mais de 1000. Então ele andou muito para obedecer a Deus. E quando chegou lá ainda, para atravessar a cidade de Nínive, que era uma grande cidade, ele ainda levou 3 dias, de tão grande que era a cidade, pregando. Para aqueles tempos, era muita coisa, andar 3 dias, porque eram 3 dias e 3 noites, não era pouca coisa. Mas Deus mudou as coisas, porque o povo se arrependeu. Quando há arrependimento, quando há vida em Deus, quando a palavra de Deus é acatada, quando a mensagem de salvação é recepcionada, Deus muda planos. Alguém que estava destinado ou
indo em direção à perdição eterna, Deus muda os planos para acolher essa pessoa, mudar o seu histórico, e agora ele vai para a vida eterna. Então a vida passa a ser outra. E Deus mudou os planos com relação à cidade de Nínive. Mas Jonas tinha ideias melhores. Se eu não pregar em Nínive, Nínive era a capital dos caldeus, não é? Aquele povo que é nosso inimigo poderoso, Deus vai matar todo mundo, está resolvido o nosso problema. Como se ele fosse o único profeta da terra. Deus poderia ter escolhido outro também. Ah, você vai para Nínive, tudo bem, eu chamo outro aqui. E mandava para lá. Mas Deus queria dar uma lição pessoal em Jonas. E a lição pessoal é que os nossos planos são bem pequenos. Os planos de Deus são mais altos. Por isso eu quero dizer para você que tudo de Deus é de excelência. Repita comigo, tudo de Deus é de excelência. Olha o que a palavra fala em Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, a primeira opção que nós temos, que quando nós deparamos com esta palavra em Deus, é melhor os planos de Deus do que os nossos. Porque se os planos de Deus são mais altos, os planos de Deus são os melhores, é deles que nós precisamos nos submeter, é a eles. Eu quero deixar uma frase aqui para você, o seguinte, o líder amadurecido, e isso amadurecido espiritualmente, já sabe que não está na liderança para fazer o que pensa, e nem o que quer, mas sim para obedecer ao diretor, o Senhor, o Espírito Santo. E aí quando eu falo líder, eu falo você, porque Deus te chamou nesta terra para ser discipulador. Foi para isso. Nós estamos aqui com esse propósito. Eu e você somos lideranças. Nós somos cabeça neste mundo. Nós somos os embaixadores do céu na terra. Você sabe qual é o problema nosso aqui? Quando fala que os pensamentos do Senhor são mais altos, os caminhos do Senhor são mais excelentes que os nossos, nós sabemos disso. O problema é nós nos tratarmos em nossos ouvidos espirituais para ouvir Deus. Comumente, não temos a capacidade nem a habilidade para ouvir o diretor, o Espírito Santo. Então eu quero aqui dar algumas dicas para você em como você ouvir bem o Espírito Santo e usufruir do melhor de Deus para você. Se os planos dele são os mais altos, é desses planos que nós precisamos nos alinhar. É sobre esses planos. Nós precisamos dele, nós precisamos do Senhor, e precisamos ser mesmo dados a ouvir Deus. Então, número 1, eu preciso buscar na oração e na palavra ouvir Deus, ouvir o diretor, o Espírito Santo. 2 Crônicas, capítulo 15, o verso 2, a parte B do versículo, diz assim, o Senhor está convosco. Olha que coisa grande isso aqui, tremenda. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com eles. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Misericórdia. Então, quem é que abandona Deus? Somos nós. Deus não nos deixa. Ele só vai ser obrigado a se afastar de nós porque nós decidimos não ouvi-lo nem obedecê-lo. Então, buscar o Senhor na oração e na palavra, queridos, isso é primário para o Filho de Deus, para mim e para você. Não tem como. No reino de Deus nós precisamos de orar, e no reino de Deus nós precisamos da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Isso é o natural, é a nossa vida espiritual depende disso. Agora, avançando mais um pouco, 2, investir em intimidade, aí é tirar tempo com Deus, é o que nós aqui chamamos de TSD,
tempo a sós com Deus, ou tempo sozinho com Deus. Isso é um ensino que o Senhor nos abençoou para entendermos melhor. Olha o que a palavra de Deus fala em 1 Crônicas agora, capítulo 16, verso 11. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Não é de vez em quando. Temos tempo com Deus, é contínuo, sempre. Oração o tempo todo. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Paulo vai e alerta a igreja de Tessalônica: orai sem parar. Está no trânsito, está orando, está em casa, está orando, está andando, está orando, já dorme orando. Não é? É assim, está trabalhando, está orando, continuamente. E é na intimidade com Deus continuamente também, é que todo dia nós precisamos dedicar tempo de qualidade para relacionamento com o Espírito Santo. Um dia uma pessoa falou bem para mim assim: não, mas eu ouço música o dia inteiro. Isso não é tempo de qualidade, você está ouvindo outra pessoa louvar. Tempo de qualidade é você parar todo o seu a fazer para ouvir Deus primeiro. Mais importante ouvi-lo do que falar. Salmos número 63, verso 1, falando ainda sobre investir em intimidade com Deus. Olha o que o salmista diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, como em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ainda há um outro texto que fala que como a corça anseia pelas correntes das águas, diz o salmista: a minha alma tem sede de ti. Então investir em tempo com Deus, em intimidade, queridos, é porque nós precisamos, não é porque Deus precisa. Repita comigo assim: Deus não precisa de mim. Eu que desesperadamente necessito dele. Amém? Então Deus não precisa te buscar. Quem tem que buscar ele é você. Tudo que o Senhor precisava fazer, Ele já fez. Ele mesmo veio em Cristo. Também enviou o Espírito Santo, não é? O diretor. Nós temos tudo da parte de Deus. Nós é que precisamos corresponder com Ele. 3. Como ouvir o diretor? Ouvir e seguir a sua liderança pastoral, independentemente do que você acha ou pensa. Quanta gente muda de igreja, muda de pastor, porque não quer ouvir aquela liderança, porque não quer ouvir a verdade do Espírito Santo pela boca da liderança. Alguns até tornam-se pastores de si mesmos. Verdade. Teve uma vez uma pessoa que congregava aqui com a gente, tem uma boa palavra, boa postura, mas não tinha nenhum caráter. E queria porque queria vir ao púlpito. E muitas vezes mas não dá, irmão. Vamos devagar, tal. Aí, pastor, eu entendi que Deus tem um chamado para mim. Eu sei, mas não é agora. Para você ficar aqui comigo, você vai ter que ser discípulo primeiro. Depois que você passar pelo discipulado, aí você vai ser abençoado. A palavra fala assim: procura apresentar-te aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar. Aí a pessoa saiu e abriu a própria igreja e se auto-intitulou pastor. Ninguém consagrou, ele mesmo se consagrou. Não deu certo, né? Teve até que fugir da polícia. Há um princípio sagrado. Lideranças têm unção.
E é unção por transmissão e unção divina. Só há ministério pastoral por transmissão de unção. Um outro ungido de Deus unge ao ministério da palavra e do cuidado com a igreja dele. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo alertou para que não se impusessem as mãos sobre as pessoas de forma apressada. Não dá para você sair aí ordenando pastores e consagrando de forma apressada. Eu já vi gente oferecendo a igreja para as outras pessoas só porque canta bem. Não, nós vamos vamos te dar um kit igreja, vamos alugar o ponto ali, você vai assumir lá, porque você canta bem, fala bem. Misericórdia. É por isso que nós estamos aí como igreja mal falados e com muito problema por aí. A igreja de Cristo é coisa séria. É para lideranças abnegadas que abriram mão de sua vida para viver exclusivamente para Deus. E aí depois o Senhor faz com eles o que quer. Mas primeiro, desce. Aquele que quiser crescer, primeiro tem que descer. Mateus 6,6, olha o que a palavra de Deus fala acerca disso. Mas quando você orar, falando agora sobre intimidade, vá para o seu quarto, feche a porta e ore seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que te vê em secreto, recompensará. A questão toda nossa é trabalho em secreto. Ninguém precisa saber que você é de oração. Quando alguém coloca lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, manda aqui pedido de oração, já pode ir. Pelo amor de Deus. Pouco tempo atrás eu vi um site de alguém que colocou lá, pessoa que ora, tal, e aí lá os links para você fazer oferta para o ministério da oração dele. Falei, Jesus. Alguém pode até ofertar na minha vida, queridos, mas o lugar para você entregar o seu dízimo é na casa do Senhor. Não importa a bandeira, não importa se é assembleia, se é presbiteriana, metodista, batista, igreja da cruz, aonde for. Mas se há uma comunidade, uma igreja local, sobre uma liderança pastoral, é uma igreja de Cristo local na terra. Ali é uma agência para receber seu dízimo, se você for membro. Agora, quem é membro de uma igreja e dizima na outra, está desonrando a sua liderança. E por isso que muitos não ouvem isso, ouvir a sua liderança, não aprendem. Os ouvidos estão tapados. Há uma cera espiritual que os impede de avançar no entendimento das Escrituras. A palavra de Deus, Pedro fala sobre isso, que nós devemos honrar as nossas lideranças. Paulo fala sobre isso, O próprio Senhor fala que nós devemos obedecer às autoridades. Tudo quanto diz a respeito a princípio de autoridade. Quarto e último aqui, como ouvir a voz do diretor? Além de nosso pastor, das nossas lideranças pastorais, dos líderes que o Senhor colocou sobre nossa vida, olha só, fazer uso do dom espiritual do discernimento. Para explicar um pouquinho o discernimento, é como se você tivesse feeling. É aquilo que os mundanos falam aí que as mulheres têm. Eu não sei se tem mesmo, nunca vi isso em nenhum lugar, Deus nunca falou isso, que a mulher tem sexto sentido. Não é aquela coisa que percebe, uma percepção diferente, e realmente as mulheres têm, do que os homens. Uma percepção diferenciada. A palavra inglesa é feeling, Que ele tem alguma coisa aí. Mas o discernimento é muito mais do que tem alguma coisa errada aí. O discernimento de espíritos, que é um dom espiritual inclusive, o Espírito Santo abre os olhos e você enxerga, tem demônio ali, tem espírito do homem, da carne ali, tem ação maligna lá. Isso é o discernimento dos espíritos. Ali é o Espírito de Deus, que a palavra fala que o Espírito testifica com o nosso espírito.
há Espírito de Deus. Mas o discernimento ainda pode ir mais além, não é? É essa percepção sobrenatural, divina, em que o Senhor abre os nossos olhos e nós enxergamos o mundo espiritual. Em alguns casos, como o mundo espiritual é mais real e é lá que as coisas são decididas e é onde nós estamos em Deus, nós enxergamos os acontecimentos no mundo do espírito antes mesmo que eles se materializem no mundo físico. É tremendo isso. Chama-se premonição. Tem até filmes sobre isso, mas aí os filmes são tudo fantasmagóricos e de terror. E no mundo espiritual de Deus não tem nada disso. Nós vemos com clareza. O Senhor abre as cortinas para quem tem o dom de discernimento, e Ele enxerga o mundo espiritual agindo antes da matéria acontecer. Olha o que Paulo fala aos Coríntios acerca disso em capítulo 2, versos 14 a 17. Quem não tem o Espírito, aqui Espírito com letra maiúscula, tá? O Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo por ninguém é discernido. Ou seja, ele entende o mundo espiritual, mas ninguém entende ele. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Mas Paulo falou com conhecimento de causa, porque o grande sábio Salomão, no livro dos Provérbios, o capítulo 2, dos versos 1 a 6, olha o que Salomão fala acerca do discernimento, e Paulo conhecia essa palavra. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Aleluia. Então Paulo, quando fala aqui, nós precisamos ter a mente de Cristo, é dele que vem o discernimento. Nós precisamos entender as coisas de Deus, e o espiritual não é entendido pelo carnal. Ele está falando claramente aqui sobre o discernimento espiritual. Mas eu quero dar a você aqui, da boca do próprio Salomão, na palavra, como você conseguir discernimento. E foi exatamente isso que eu busquei. Foi dessa forma. Não foi poucas vezes em que me adentrei dentro de mato para cima de morro, para buscar de Deus discernimento. Leituras e mais leituras na palavra, ouvindo minhas lideranças de discipulado para crescer. Porque olha só o que a palavra de Deus fala aqui para a receita. É Salomão falando, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Primeiro é o clamor, buscar incisivamente discernimento. Só tem discernimento quem busca de Deus. Gritar bem alto, espernear diante do Espírito Santo. Eu preciso. Salomão teve um encontro pessoal com Deus, e Deus perguntou para ele: o que você precisa, Salomão? Ele falou: Senhor, me dá a sabedoria para dirigir o teu povo. E o Espírito Santo entrou nele, o espírito da ciência e da sabedoria. Sabe,
Quando procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscar como se procura um tesouro, então você entenderá o que é temer o Senhor. Então, se você, olha, atenção, vou parafrasear para você entender. Se você buscar o Senhor Deus, o discernimento dele, do Espírito, como você quer ficar rico, como você precisa de um trabalho para se sustentar, sabe o que acontece? Pode estar chovendo, você fica em casa? Não, você vai trabalhar. Pode estar alagando, você fica em casa? Você vai trabalhar. Pode ter greve de ônibus, sabe para onde você vai? Quem anda de ônibus, vai para o ponto, porque vai que o patrão liga para você e está pronto para te pegar. É ou não é assim? Quem quer uma carreira, fica noites a fio sem dormir, igual eu fiz. Para ser advogado, perdi noites e noites. Eu não perdi, eu investi. Mas foram muitas, em anos. No último ano, então, quando eu estava no 9º período para passar, na época que eu estudava ainda, para passar na prova da Ordem dos Advogados do Brasil, eu não lembro uma noite que eu dormi. Eu sempre ia até as 4 da manhã. Aí eu dormia 1 hora e saía para a faculdade, para passar. A mesma coisa, o mesmo intento na sua carreira, o mesmo intento, não é, quando você está em um relacionamento com alguém no início, que você, não é, que fala de manhã, fala de tarde. Tem gente agora que não larga mais nenhum aplicativo. Antes era telefone, né? Eu me lembro quando eu namorava com ela, a gente ficava mais de 1 hora no telefone. Era daquele fixo que a gente... Aí você rodava, ele falava... A pior coisa que tinha é quando ligava para casa de um, eu ligava para ela, né? Porque era muito pouco ela ligar para mim. Hoje é o contrário, né? Ligava o telefone ocupado. E ficava ocupado. O pessoal não sai de cima do telefone. Logo para eu entrar também, para a gente não sair de cima do telefone, né? Olha, queridos, quem dera se você estivesse na busca por discernimento, pela sabedoria de Deus, pelo amadurecimento espiritual, como essas coisas que te motivam. Vai para a praia, acorda cedo. Vai para um casamento, uma festa, no cerimonial, se arruma com a melhor roupa, e se não tiver, vai no shopping comprar. Mas vem para a casa do Senhor, para um lugar mais importante no reino de Deus, todo mulambado. Até de chinelo de dedo vem. Não estou falando de você que vem do trabalho e está aí, né, de uniforme, não. Deus abençoe você, continue assim. Mas te dou uma sugestão, traz uma roupa bonita na mala e troca. Brincadeira, tá, gente? Lá vive fazendo merchandising da faculdade aqui. Mas não é verdade, irmãos? Só vem para a casa do Senhor, o templo de adoração ao Senhor, de chinelo, não é nem havaiana às vezes, tio, bermudinha. Vai no fórum e vê se entra. Vai lá para ver se entra. Não entra. Mas quando vai lá, vai diferente. Porque vai para frente do juiz, dos advogados. Mas espera aí, aqui está o juiz dos juízes. Aqui está o Senhor do Senhor. Aqui está o maior de todos os governadores. É a maior de todas as autoridades. Nenhuma das outras existem ou existiriam se não fosse por essa. Então entenda uma coisa, querida, você está diante do Senhor, e a palavra de Deus fala assim: o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quando nós estamos reunidos como igreja, aqui é o templo de Deus, aqui é o lugar da adoração ao Senhor. Que Deus prospere essa palavra em sua vida, no nome de Jesus, para você crescer espiritualmente, avançar, como alguém capaz de entender que a direção do Espírito é o que importa. Ele vai à frente, nós seguimos. Ele diz, nós obedecemos. Se ele mudar,
nós mudamos. Se Ele falar, nós obedecemos novamente e vamos juntos. Um dia alguém me questionou como pastor, a minha liderança, pouco tempo atrás, dentro do gabinete. Mas pastor, o senhor mudou tudo. Eu falei, eu não mudei nada. Quem dirige aqui é o Espírito Santo. Então, se você não aceitou a direção do Espírito Santo, é porque você não estava apto para a liderança. Então, nós precisamos entender, irmãos, que quando Deus fala, nós obedecemos. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Deus te deu a oportunidade de estar hoje aqui. Para crescer em amadurecimento espiritual. Avançar como filho e filha de Deus. Então curve sua cabeça, por gentileza. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de compartilhar acerca da tua direção ao Espírito Santo, em como caminharmos com o Senhor, em como ouvir o Senhor, em como alcançar entendimento acerca da tua voz, especialmente, Deus, da sabedoria, discernimento, amadurecimento espiritual, a nossa vida, no nome de Jesus. Amém.